Milhões de cristãos são martirizados e perseguidos pelo mundo por grupos terroristas e até mesmo por governos. E no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês a realidade do mundo que talvez você não conheça. Eu sou Ana Paula, Salve Maria Imaculada, bem-vinda ao canal Mãe Pura Incomparável. Antes do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso canal. O Pew Research Center, instituto norte-americano muito reconhecido, listou os 10 países em que é mais perigoso ser cristão no mundo. Essa lista é atual, é desse ano, então vamos conhecer os 10 países em que os cristãos mais sofrem no mundo. Em 10º lugar, temos a Nigéria. Milhares de cristãos já foram sequestrados e exterminados pelo grupo terrorista Boko Haram. As perseguições na Nigéria são normalmente no norte do país, onde os cristãos são cidadãos de segunda classe. Para vocês terem noção, o governo também chega a impedir o fornecimento de água e tratamento médico às aldeias cristãs, além de proibir as crianças cristãs de frequentarem as escolas. Para vocês terem noção quão louco é o método que eles fazem para fazer chacina, envolve ataques surpresas de tiros, incêndios criminosos de casas e templos, além de, infelizmente, muitas bombas. Somente em 2018, ano passado, os Fulani assassinaram milhares de cristãos. Eles estão sendo responsáveis pelo que as autoridades chamam genocídio cristão na Nigéria. Mais de 2,3 milhões de pessoas estão desabrigadas e mais de 13 mil igrejas foram abandonadas, queimadas, destruídas. Os cristãos do país, apesar desse sofrimento todo, são 48,2% da população. Eritreia. Esse país é um país que pertence à África. A Frente Popular pela Democracia e Justiça, que controla o governo, taxa os cristãos de ameaça nacional e os martiriza com espancamento e prisões desumanas. Também atacam suas casas e um detalhe, essas prisões desumanas às vezes são feitas em containers. Um dos casos mais conhecidos é de uma cantora chamada Ellen Berhanne, que ficou presa durante anos em um container por não negar a sua fé. Para vocês terem noção o quão grave esse país é e o quão difícil, eles foram nomeados como a Coreia do Norte da África. Os cristãos nesse país são 36,8% da população. O 8º país da nossa lista é o Paquistão. Os cristãos nesse país são considerados cidadãos de segunda classe e as mulheres e as crianças sofrem constantemente, principalmente correm o perigo de sofrer com frequência abusos sexuais. O governo monitora as igrejas que muitas vezes são alvos de ataques. Recentemente, em fevereiro de 2019, para mim isso começa a ser inaceitável porque é tão próximo da gente, saiu uma notícia que 220 mil cristãos estão na prisão acusados de cometer crime contra a blasfêmia contra o profeta Maomé. Também tem um caso de uma mulher que ela é cristã e o irmão dela não é. Ela diz que ela vive na casa dela, porém ela tem a casa dela como uma prisão e nem assim ela nega sua fé. Os cristãos no Paquistão são no total de 2,8% da população. O 7º país da nossa lista é o Irã. Armênios e assírios que vivem no país são autorizados por professar a sua fé, mas são também classificados como cidadãos de segunda classe porque a religião principal é o islamismo. As igrejas cristãs são vigiadas com frequência e sofrem sempre invasões da polícia. Muitas vezes os cristãos que são presos no Irã só podem ser liberados após pagar uma fiança altíssima. E os cristãos no Irã, infelizmente, são menos de 1% da população. O 6º país da nossa lista é o Sudão. Para vocês terem noção, esse país prevê pena de morte para quem abandona o Islã e abraça outra religião, além de adotar lei de anti-blasfêmia para ter um motivo para prender os cristãos no país. E esse governo já chegou a bombardear
as igrejas cristãs nesse país. Há milhares de famílias deslocadas e muitas igrejas são usadas como abrigos. O total de cristãos nesse país é de 4,8% da população. O quinto país dessa lista é o Afeganistão. O cristianismo lá é estigmado como a religião do ocidental, e nesse país não há igrejas. A fé cristã é mantida em segredo pelos seus seguidores, que correm risco de serem executados. Muitos ex-muçulmanos que se converteram ao cristianismo foram mortos, presos e até levados aos psiquiatras. Por isso, os encontros dos cristãos devem ser feitos secretamente. E os cristãos no Afeganistão são menos de 1% da população. O quarto país, talvez o que você mais imagine que esteja nessa lista, é a Síria. Desde 2011, a guerra civil obrigou mais de 700 mil cristãos a fugirem do país. A guerra, que começou em 2011, ainda não acabou, porém ainda há quem pregue o evangelho nessas terras. Na Síria, há muitas explosões que acabam com bairros inteiros. Restaurantes cristãos já foram atacados, muitas pessoas já ficaram machucadas apenas por frequentar um local cristão. Os ataques acontecem de repente, muitas vezes acontecem por homem ou mulher suicida, famosos homem ou mulher bomba. Não podemos esquecer que Paulo foi convertido em Damasco, que fica na Síria. E hoje vemos essa situação tão triste na terra de um homem tão incrível para a nossa religião. Rezemos pelos nossos irmãos nesse país e nos outros também, para que eles tenham força e para que Deus não esqueça de olhar para eles. O total de cristãos na Síria é de 4,9% na população. Chegamos ao top 3. O terceiro é o Iraque. O Estado Islâmico dominou grande parte desse país e obrigou os cristãos ou a escolher a conversão ao Islã ou pagamentos de impostos altíssimos ou a morte. Calcula-se que ao menos 100 mil pessoas fugiram de uma cidade chamada de Mossul. Essa cidade era a segunda maior do Iraque e na qual a maioria era cristã. Há mais de 10 anos esse país vive em guerra e a igreja tem visto um verdadeiro êxodo dos cristãos. Uma das curiosidades é que as mulheres não podem se casar com cristãos, porque elas ainda são consideradas muçulmanas e para eles não é permitido o casamento de pessoas de religiões diferentes. E às vezes elas são obrigadas a casar com homens muçulmanos e isso causa muitas vezes fuga. Os cristãos no Iraque são menos de 1% da população. O segundo país da nossa lista é a Somália. A religião islâmica é a oficial do país e é proibido se converter a outras religiões. Os cristãos nesse país são clandestinos, têm o seu encontro escondido porque eles correm muito perigo de morte. Para vocês terem noção, a Somália está nessa lista desde 1993. Os cristãos na Somália são menos de 1%. E uma coisa muito triste é que, sendo menos de 1% da população, podem chegar a apenas centenas de pessoas cristãs nesse país. O primeiro país da nossa lista, e talvez o mais esperado, é a Coreia do Norte. Todas as religiões são proibidas nesse país. Eles mantêm milhares de cristãos presos e muitos são torturados e executados. Quando um cristão é descoberto, normalmente eles levam para a prisão, e não é uma prisão qualquer, são as piores prisões que eles têm, onde eles são torturados e obrigados a fazerem trabalhos forçados em campos de concentração. E não é fácil saber quantos cristãos vivem nessa situação desumana na Coreia do Norte. Alguns especialistas arriscam dizer que está em torno de 50 mil cristãos nessa situação em prisões e campos de concentração, mas outros estimam um número muito maior, que chega de 200 a 400 mil pessoas. Esse é o país mais perigoso do mundo para quem decide ser cristão. Para vocês terem noção quão difícil é essa prisão, os prisioneiros cristãos não são autorizados de tomar banho, vestem-se com trapos, dormem em celas frias ou barracões,
recebem pouquíssimos alimentos diariamente, devem trabalhar por muitas horas sem descanso, correm o risco constante de morte. O ambiente é altamente restritivo, mas ainda assim a igreja segue crescendo lá. Os cristãos nesse país são de 1,2% da população. Queria lembrá-los que Jesus Cristo foi um refugiado, foi um mártir, e é Ele que nos dá força e que dá força para os nossos irmãos. Agora eu gostaria de falar um pouco com você que está assistindo o vídeo. Do que você tem reclamado? Sobre o padre? Sobre as fofocas? Quantas igrejas há no seu bairro? Quantas igrejas há na sua cidade? Quantas opções você tem? E muitas vezes você deixa de ir. E eu queria lembrá-lo que isso serve para mim também. Isso mostra o quão fracos somos, o quão mimados somos, temos tudo e ainda falhamos, enquanto nossos irmãos estão desesperados apenas por não abandonar a sua fé. Nós temos muito que aprender, mas principalmente muito que rezar. Não esqueça nunca em nenhuma oração dos nossos irmãos que tanto sofrem. Coloque-os na sua intenção do Santo Terço, na sua oração com Jesus, na comunhão eucarística. Lembre-se deles. Esse é o clamor da igreja. Se você chegou até aqui, comente "Eu rezo pelos meus irmãos" e não deixe de rezar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que é um vídeo triste e muito difícil de assistir, de saber, de conhecer, mas é importante saber para que você possa rezar por eles. Essa é a nossa missão. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir. Por favor, por favor. Nos vemos no próximo vídeo. Salve Maria!